Frei preso no Vaticano por criticar Francisco. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima e também no meu canal, o canal do professor Emílio. Olha, um frei foi preso no Vaticano por criticar Francisco. 11 de fevereiro de 2020, há 7 anos atrás, acontecia a renúncia do nosso Papa. Esse foi um dia de muito sofrimento para os católicos. 7 anos depois, nós sabemos que a renúncia foi inválida e vemos os desastres de Bergoglio à frente do Vaticano. Por isso, os leigos italianos fizeram uma manifestação na Praça São Pedro, no dia 11 agora de fevereiro de 2020, das 11h30 até as 11h58. Exatamente o tempo que durou e o horário em que aconteceu o discurso de renúncia do Papa Bento XVI. O frei Alexis Bunholo também foi à manifestação contra Francisco. Ele nos conta. Eu queria estar na Praça de São Pedro para me encontrar com outros católicos interessados em falar sobre o Papa Bento, a invalidade da sua renúncia e sobre a sua prisão. O Frei Alex é americano, mas tem passaporte italiano. O Frei entrou na Praça de São Pedro e estava entrevistando um leigo quando foi preso pelo Vaticano. A hipocrisia é grande. O mesmo Vaticano que pressiona os governos europeus a liberarem e aceitarem imigrantes irregulares e ilegais, estava prendendo um imigrante que tem todos os documentos em dia, que absurdo, e um religioso ainda por cima. O frei foi preso para interrogatório no Vaticano, ele nos conta. Disseram-me que se eu não viesse voluntariamente, ligariam para um carro da polícia e me algemariam. Eles nunca me disseram o meu crime. Eles disseram que queriam me interrogar. Foram 2 horas de interrogação exaustiva, com as mais diferentes acusações infundadas e sem direito à defesa, veja aí. A primeira tentativa de acusação foi de que eu era um estrangeiro ilegal, sem visto para entrar no território italiano. Como você pode ser preso no território do Vaticano por violar uma lei italiana é algo que eles não explicaram. Gente, porque a Itália é um país, o Vaticano é outro. O que acontece na Itália é na Itália e no Vaticano é no Vaticano. Se ele tivesse irregular, se ele estivesse, que ele não estava na Itália, o Vaticano não tinha nada a ver com isso. São 2 coisas separadas, 2 países separados, tá? Porém, o frei estava tudo certinho, porque ele tem cidadania italiana, ex iure sanguinis, e pode permanecer na Itália para sempre, se ele quiser. Então não tinha nada irregular, tá? Quando eles viram que essa acusação não colou, eles inventaram outra, olha aí. A próxima acusação que foi apresentada contra mim foi que eu era um homem sem teto, sem residência, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma lei que tornasse isso crime. Veja bem, se você não é o tipo certo de pobre, Bergoglio quer que você seja preso. Hipocrisia total. Desde quando esses imigrantes que estão vindo lá do Islã, que estão vindo lá da Síria e por aí vai, da África, têm documentação correta e ainda por cima tem teto para morar? Quer dizer que é um peso e 2 medidas. O indivíduo, para esses imigrantes, ele facilita, mas para quem vai lá protestar contra ele, ele prende. Quando a segunda acusação não colou, eles inventaram uma terceira acusação mais absurda ainda, veja aí. A terceira acusação foi que eu estava tentando fraudar os outros, me apresentando com roupas de um padre católico. Eles estavam tão errados que eu tive que rir. Eles pensaram que todos os franciscanos são sacerdotes e que o hábito franciscano era um sinal de sacerdote e que todos os franciscanos são representantes oficiais da Igreja Católica. O que posso dizer? Eles pensaram que meu hábito franciscano era batina de padre. Então prenderam o frei, porque pensaram que ele era um padre simplesmente fazendo manifestação contra o Bergoglio. É uma democracia maravilhosa, essa esquerda é ótima, né? Realmente, a democracia deles é uma ditadura.
E se ele fosse padre, daí? Ele não tem direito lá de chegar lá e se expressar? Tem sim, porque no direito canônico, nós já mostramos isso aqui, você tem direito de se expressar, você tem direito de criticar quem está fazendo errado dentro da igreja, seja o padre, o bispo ou o papa. São essas incoerências absurdas que a gente fala uma coisa, mas fazem outra. Olha aí a hipocrisia, né? Acontece que os freis, gente, eles podem ser padres mesmos, mas podem ser só também religiosos, irmãos leigos que eles falam, né? Irmãos religiosos. No caso do frei, ele era um irmão religioso, não era padre. O show de desrespeito à pessoa humana continua. Presta atenção nisso, que isso é gravíssimo. Fere todos os direitos internacionais, todos os acordos internacionais a respeito de direitos humanos. Eu pedi uma cópia do Código Legal que eles me acusaram de violar. Eles recusaram. Eu pedi um advogado para me aconselhar no mínimo 3 vezes e eles se recusaram a me conseguir um. Eu disse a eles que não sabia como responder às acusações sem aconselhamento jurídico. Gente, isso é no meio do Vaticano, isso é no centro da igreja, no principal, no coração da igreja, tá certo? Esse indivíduo não teve direito de defesa. E olha, o direito de defesa que nós temos hoje foi defendido pela nossa igreja durante 2000 anos. É por causa da nossa igreja que nós temos esse amplo direito de defesa hoje. Mas para ele, para esse frei, para esse religioso, foi negado só porque ele estava numa manifestação contra o Bergoglio. Agora eu pergunto para você, se tivesse acontecido isso aqui no Brasil, né? E aí com o presidente Bolsonaro, o que é que já não estavam falando dele na mídia internacional, especialmente aí o Vaticano? Estaria dando paulada nele aos montes, mas o Bergoglio pode, tá certo? Finalmente eles reclamaram por terem perdido tanto tempo comigo. Estou convencido que o secretário de Estado do Vaticano esteve envolvido em tudo isso. Como eles não conseguiram encontrar nada para manter o frei preso, tiveram que soltá-lo 2 horas depois, né? Depois daquela pressão toda, ameaçar que ele ia ter que pagar multa, ameaçar que ele ia ter que se apresentar em 30 dias de novo para responder processo. Fizeram o maior carnaval e liberaram o frei. Olha só como é que a igreja trata aqueles freis que são fiéis ao Bento XVI. Isso aí é para você ver a igreja bergoliana falsa, como que eles fazem, como que eles perseguem as pessoas. Esse episódio desmascara os discursos do Vaticano a favor dos direitos humanos e dos imigrantes, gente. Este é o triste estado de coisas no Vaticano. Espero que você possa ver o que acontece quando alguém critica Bergoglio em solo do Vaticano. Também acredito que o que aconteceu comigo hoje demonstra o perigo que Bento XVI está correndo. É muito provável que o Papa Bento XVI esteja sendo ameaçado de violência física e detido contra sua vontade. O Papa Bento XVI está cercado por carcereiros e não tem amigos. Ore pelo Papa Bento XVI. O que eu sofri hoje não é uma gota no mar do sofrimento em que ele está há 7 longos anos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de saborear o sofrimento que o verdadeiro Papa está sofrendo e peço a todos que orem pela libertação do Papa. Isso mostra que o Vaticano está totalmente fora de controle e não está em comunhão com a Igreja Católica. Isso é o que nós estamos falando aqui faz tempo, que o Bento XVI está preso, ele é prisioneiro do Vaticano, e agora com o homem no dedinho 24 horas por dia em cima dele, não vai sair mais nada, nem livro, nem carta, nem absolutamente nada. Vai ser silenciado até o dia da morte dele. Então vamos rezar pelo Papa Bento XVI, vamos colocar a hashtag Bento XVI livre nas nossas postagens, justamente para a gente pressionar o Vaticano, porque pressão dos leigos, eles aceitam sim, como aconteceu com o celibato, que só não acabaram com o celibato, porque nós leigos, e alguns religiosos é verdade, mas a maioria dos leigos é contra e pressionou. Então vamos lutar pela libertação do Papa Bento XVI. Paz e bem.